Amém, irmãos. Irmã França está conectando, né? Bom dia, irmã. Bom dia, graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós estamos iniciando nova semana, né? Então, domingo é o dia inaugural, né, da semana, né? Abre-se um novo ciclo, né, de semanal e a gente começa com o culto, né, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Talvez é a primícia da nossa semana, né? A primícia da nossa semana, a gente ter esse privilégio de estar iniciando, né, a semana, com as primeiras horas da semana, com esse momento de devocional, momento da palavra, momento do louvor, né? Os irmãos estão entrando aí, eu vou gastando um tempinho, viu? Até os irmãos, né, estarem plugando. Então, queridos, eu quero estar trazendo, foi um privilégio, o Hélio nos designou para estar, né, com alegria, né, fazendo a abertura, né, a abertura e a condução. Eu quero estar lendo um salmo, né, na verdade, 4 versículos de um salmo. Bom dia, Paulo, bom dia, Henrique, graça e paz, irmãos. Ezequiel, sua voz está sumindo, Ezequiel. Ah, sim. Eu vou falar mais perto aqui. Vou falar mais perto. Tá melhor, irmãos? Conforme se eu tiro a imagem. Às vezes é minha internet também que tá meio... Eu acho que eu vou tirar a imagem, então, Hélio. Eu acho que fica melhor, né? Eu acho também que pode ser que melhore. Uhum. Para mim estava normal, não estava falhando, não. Então, irmão, nós estamos falando do início da semana, né? Comecei falando do início da semana, estou repetindo que cortou. Nós estamos essa oportunidade, né, da nossa reunião. Eu sinto assim que é um momento a primícia da nossa semana, né? A gente iniciar a semana como que um atleta que dá os primeiros passos, né, da sua maratona, né, semanal, né? Então, assim, nós estamos iniciando as primeiras horas da nossa semana com essa oportunidade de estarmos ouvindo palavras, de estar ouvindo um louvor, né? De estar renovando as nossas forças, né? E nesse sentido aí, eu quero estar lendo parte de um salmo. Eu vou ler 4 versículos. Ele é um salmo bem extenso. Eu vou ler só 4 versículos. É um salmo bem conhecido, Salmo 73. Salmo 73, né? É um salmo de Asaf, né? Que certamente era um levita, né? Os salmos é o inário dos judeus, né? Do povo hebreu, né? O livro de Salmos, na verdade, é como se fosse a harpa cristã ou o inário cristão, né? Então, assim, são poemas, né? Que eles escreviam, né, para adorar a Deus, né, assim, e dizer também das suas caminhadas, né, das suas experiências da vida, né? Então, se os irmãos quiserem acompanhar aí, Salmo 73, vamos ler os últimos versículos. Vou ler o versículo 25 ou versículo 28. Salmo 73, né? Versículo 25 ao versículo 28. Em seguida a gente vai estar orando, né? Esse salmo fala assim, esses versículos. Fala, a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Os que estão longe de ti perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus.
Eu fiz Adonai Elohim meu refúgio, para que eu possa proclamar todos os teus feitos. Esse salmo fala acerca de, como eu já falei, fala acerca de Asaf, né? Ele fazendo um questionamento, né, da caminhada do justo e da caminhada daqueles que não dão tão importância, né, aos mandamentos de Deus, né? Para não falar ímpios, né? E agora ele é um salmo bem conhecido porque ele inicia o salmo fazendo alguns questionamentos, né? Fazendo algumas comparações, né? E ele fica, aparentemente, no início do salmo, ele mostra uma certa frustração, né? Por ver a prosperidade dos ímpios no início, né? Ele sente uma certa frustração quanto a isso. Mas quando a gente vai vendo mais ao final, como esses versículos que eu li ao final, e parece que nesse curto espaço de tempo, né? Eu não sei se foi curto assim, né? Que às vezes ele levou dias, meses ou anos para escrever esse salmo, né? A gente lê um texto achando que ele foi escrito assim numa sentada, né? Mas às vezes ele começou esse salmo num ano e terminou no outro, né? Começou no início da vida dele e terminou já, né? Pode ter acontecido também, né? E a gente não tem a ideia da temporalidade que ele gastou para escrever, né? Mas assim, o interessante é que ao final ele percebe que, assim, olha, realmente eu sei o final daqueles que temem a Deus, né? E o final daqueles que vivem uma vida dissoluta, né? Sem temor, sem confiar, né? Aquele que confia no seu braço, aquele que confia, né, nos seus negócios, aquele que confia, né, no seu cartão, aquele que confia na sua linha de crédito, aquele que confia, né, na sua graduação, na sua especialização, no seu mestrado, né, né, aquele que confia, né, na sua capacidade de percepção, né? Então existem várias confianças, né? Então assim, esse fechamento que eu li, aí o 25 ao 28, falando acerca da confiança, né? Em quem está depositada a confiança de Asaf, né? Ele passa por um longo percurso, né? E ao final ele fala realmente aonde estão os seus marcos, né? Aonde estão os seus marcos? Os irmãos aí entendem, são agrônomos, entendem de terras, né? O Hélito aí, né? Então, assim, é interessante, né? Que uma fazenda, geralmente, ela tem muitos pontos que tem peças de concreto, né? Ou de madeira, uma madeira aroeira, né? Uma madeira dura, né? Marcados, cravados no solo, uma profundidade considerável, para que sejam marcados os limites daquela. Hoje em dia são as cercas, né? Mas antigamente era mais os marcos, né? E os marcos onde estão delimitando as extensões. Então, assim, que nós venhamos ter esse marco delimitando que o nosso Deus, né, é a nossa força, o nosso refúgio, e é nele que confiamos, né? Vamos ter uma palavra de oração, né? Eu quero pedir aí o irmão Leandro, pode ser o irmão Leandro? Por favor, Leandro. Levantar uma palavra de oração, em gratidão a Deus por esse início de semana, né? E pelas nossas vidas, né? Pelo Senhor ter nos despertado essa manhã. Amém. Então, oremos. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, por tudo que ainda tens para fazer através de nós, que nossas vidas sejam realmente reflexo de quem Tu és. O Senhor venha trabalhar tudo em nós para que sejamos plenos, Pai.
sejamos uma imagem plena de quem Tu és, para que sejamos eficazes em nossas relações, em nosso trabalho, em tudo que fizermos, Pai, que tenhamos essa 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 intenção, Pai, de revelar o Seu amor, de fazer tudo com amor, com zelo. Que o Senhor venha nos conduzir, nos direcionar, nos dar essa habilidade, nos dar esse entendimento. Que o Senhor venha realmente nos trazer à luz esse discernimento necessário para que sejamos esse tipo de pessoa, para que sejamos esse tipo de cristão, para que o mundo conheça o Seu amor, para que o mundo se sinta abraçado por Ti, para que o mundo veja que há esperança, para que o mundo tenha paz, mesmo em meio a diversas situações que nos são apresentadas de desamor, de desafetos, de desesperança e de falta da Sua presença, Pai. Que a gente seja esse povo que se levanta, que a gente seja esse povo que faz o Seu nome conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós separamos uma canção para essa manhã e nesse período, né, a gente... Obrigado, Hélio. Obrigado. Fala sobre segurança, né? Onde está a nossa segurança? Essa que nós vamos cantar agora foi escrita nascida em Nova York, que tem uma história fantástica. Acho que quando a gente entende quem escreveu a letra, né? A gente canta diferente, não é verdade? E quando eu li sobre a história dessa mulher, eu fiquei impactada. Porque logo depois do nascimento, pouco tempo depois, o pai dela faleceu. Quando ela tinha quase ainda 2 meses de idade, ou seja, era uma bebezinha, deu uma infecção muito forte nos olhos. E os pais levaram para um oftalmologista da cidade e não tinha, o oftalmologista não estava naquele momento. Então ela foi atendida por um outro médico que pediu para os pais passarem uma pasta de mostarda quente nos olhos dela. Isso foi feito e foi daí que veio a cegueira, de um erro médico. Ainda assim, ou seja, sem enxergar, ela sempre, através da avó que lia a Bíblia para ela todos os dias, por horas e horas, ela decorava os versículos. Ela decorava os versículos e, através dos versículos que ela decorava, ela escrevia poemas e muitos desses poemas se transformaram em hinos. Para vocês terem ideia, Fanny Crosby escreveu mais de 9.000 hinos e se tornou a escritora de hinos mais famosa nos Estados Unidos e chegou a conhecer 5 presidentes americanos. E ela diz uma frase que eu acho fantástica e faço questão de lê-las a vocês. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. Glória a Deus. Você ama o Senhor? Amém. Ela escreve: que segurança. Sou de Jesus e já desfruto o brilho da luz. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele serve, adante louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele serve, adante louvor. Aleluia, Jesus. Sou de Jesus.
Amém, amém, queridos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Agradecemos, ó Deus, por essa breve meditação. Logo mais, em seguida, nós estaremos ouvindo a Tua palavra. Senhor, usa a vida, meu Pai, do Teu servo, do irmão Hélito, ó Deus. Fala em nossos corações nessa manhã, Senhor. Continue falando em nossos corações. E nossa segurança está ancorada no Senhor. Nós viemos de uma semana, Pai, de aparentes perdas. Nós vimos o nosso irmão Marquinhos, ó Pai, sendo recolhido para o Teu reino celestial. E nós pedimos, ó Pai, que talvez nós vemos pelo ângulo de perda, mas às vezes esse é o ângulo do ganho, que não há lugar mais, ó Deus, mais seguro do que junto de Ti, meu Pai. Não há castelo forte que não seja a Tua presença, meu Pai. Não há, meu Deus, a Tua palavra diz isso, Senhor, que os homens, ó Pai, que foram arrebatados dessa terra, meu Pai, porque tiveram tamanha comunhão com o Senhor, com Deus do impossível, Deus do invisível, e que não passaram pela experiência dessa partida, porque eles tanto apegaram ao Senhor. Meu Pai, fale conosco, direciona a Tua igreja, ó Deus, conforte, ó Pai, os corações. Deus, nós te pedimos, meu Pai, te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convido o irmão Hélito, para estar trazendo a palavra e dar seguimento quanto à palavra. Obrigado, querido. Obrigado. Quando eu comentei com os irmãos, eu não sei quantos estavam, na semana passada. Todos estão me ouvindo bem? Porque eu acho que aquela hora eu que não estava ouvindo o Ezequiel, porque eu acho que foi instabilidade aqui na minha casa. Então, que bom. Semana passada, como eu comentei, antes da pregação, eu coloquei três tópicos, na presença de Deus, e ele me deu muito claro uma palavra que não foi muito confortável de ouvir, que foi sobre a hipergraça. Mas a de hoje já é uma palavra que, vamos dizer assim, é uma palavra de esperança para nós, a começar em mim, mas para nós. Eu dei um nome para essa palavra de hoje e chamei de Deus no controle. E vocês vão ver por que eu coloquei esse nome, Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, é sobre o Velho Testamento. Já muitas pessoas me perguntaram ou conversaram comigo sobre esse assunto, que é o seguinte, a pergunta se com a graça o modelo, a forma mudou, o Velho Testamento ficou perdido? Para que serve o Velho Testamento? Ele ficou em desuso, E eu pus aqui, Jesus virou uma chave, na linguagem vulgar nossa de hoje, da lei para a graça. Só que é o seguinte, eu queria lembrar vocês que ele foi a materialização da lei. A palavra diz que ele cumpriu cabalmente a lei. Mas então, para que serve o Velho Testamento, Eu não devo mais ler, meditar ou me basear no Velho Testamento? Ele tem alguns perigos. Tem pessoas ouvindo profecias do Velho Testamento e adequando a sua vida de hoje. Isso aí não existe uma aplicação direta disso, tá? Porque o Velho Testamento estava falando, ele estava apontando por um tempo que já pode ter passado. Agora, o Velho Testamento, ele tem 3 grandes fundamentos. O primeiro deles, e o maior de todos, é apontar para a figura de Jesus. Então, o Velho Testamento, o que ele faz? Ele mostra para a gente
de maneira clara quem seria, ou quem foi, né? Agora que a gente já está aqui no presente, né? No futuro, em relação ao Velho Testamento, quem foi o Messias. Então, deixa claro quem ele seria, seja por um pronunciamento direto ou por acontecimentos. Pronunciamento direto, por exemplo, como está em Isaías, o menino, porque o menino nos deu, né? Conselheiro, Pai da eternidade, e aí fala que ele não teria beleza alguma. Quando você lê, você está vendo um pronunciamento direto falando de Jesus. Ou por acontecimentos, como quando Abraão foi imolar Isaac e aparece o cordeiro da Páscoa, os 3 dias de Jonas dentro da baleia. Isso são acontecimentos indiretos apontando para o que aconteceria no futuro. Isso para que não houvesse dúvida nenhuma de quem seria Jesus. E olha que mesmo assim ainda há, né? Muitos não reconheceram e não reconhecem Jesus como Messias por não entenderem isso. O segundo propósito do Velho Testamento é expressar de maneira clara quem é Deus, como ele pensa, como ele sente, os seus objetivos, os seus projetos na criação que nos envolvem. Então, lendo o Velho Testamento, nós aprendemos do caráter de Deus Pai. Nós entendemos o amor de Deus Pai que foi consumado em Jesus. E no Velho Testamento, a gente teve a lei que dava diretrizes de vida para esse povo escolhido que hoje fazemos parte dele. Então, o que mudou foi a forma, né? De meritocracia e esforço próprio passou a ser graça. E o esforço foi de Jesus, né? Passou a ser um presente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje o meu texto base vai estar lá no Velho Testamento. Eu acho que todos conhecem a história. Para fins didáticos aqui, eu vou separar ela em 3 partes, tá? Está lá em 1 Reis 17, de 1 a 7, e eu quero ler aqui com os irmãos, e vamos lá. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. A leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Eu vou separar em 3 partes, e eu quero falar para você para vocês de tesouros escondidos que eu encontrei nesse trecho, tá? A primeira citação importante é que a palavra diz que o rei Acabe foi o pior de todos os reis no sentido de obediência e de viver na presença do nosso Deus. Ele foi terrível, né? Em termos de adoração, ele esqueceu do verdadeiro Deus, o nosso Deus. Ele adorou outros deuses, ídolos, o Deus Baal. Ele criou os profetas. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Então, é porque apareceu aqui para mim a mensagem de que minha internet está instável. Mas ok, continuando. Então, o rei Acabe foi o pior de todos, né? Foi aquele que definitivamente não seguiu ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus. Outra coisa interessante é que nesse texto, para Elias, o momento era adverso. Existia uma perseguição do rei Acabe querendo exterminar os profetas do Senhor Deus, e ele estava escondido e enfrentando uma seca severa, né?
Então, o momento não era um momento bom. E isso tem guardado as devidas proporções, né? E a diferença do problema enfrentado é como o nosso momento, né? Nós não estamos vivendo um momento bom. O momento é adverso. O momento é adverso em relação ao nosso presente, né? Uma pandemia que nos visita, em relação aos nossos trabalhos, em relação ao nosso futuro. Como Ezequiel bem disse, o momento é adverso no sentido de notícias tão boas não têm chegado aos nossos ouvidos algumas vezes. Mas eu queria dizer para vocês que, apesar das semelhanças, Elias era obediente, porque Deus mandou ele ir para esse lugar e se esconder. E ele era obediente e Deus o sustentava de maneira natural, através de um riacho, mas de maneira sobrenatural, através de comida que os corvos traziam. Porque o riacho, ele está ali, naturalmente correndo. A gente pode ir, botar a mãozinha lá nele e tomar água geladinha. Mas o corvo trazer comida de manhã e à tarde, todos os dias para se alimentar, definitivamente não é um modelo natural. Mas a obediência de Elias fazia com que Deus cumprisse o que prometera para ele. Então, apesar do momento adverso, nada faltava. Só que olha que interessante, irmãos. Deus mandou ele ir para lá. E apesar do natural e do sobrenatural estar servindo ele, o natural secou, mesmo Deus mandando. Então, a situação que já era adversa, ficou mais adversa ainda. E olha que interessante. O natural secou, apesar da ordem de Deus ter sido dada e ter sido obedecida, porque existia um projeto de Deus para Elias sair dali. Então, esses são os tesouros nessa primeira parte. Entrando na segunda parte agora, que é a continuação do texto. Então, o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Esse texto é muito conhecido, né, meus irmãos? E é muito lindo. Vamos pensar juntos aqui na continuidade, né? Na segunda parte de Tesouros Escondidos. Então, o que acontece? Primeiro, Deus orienta Elias, né? O riacho secou e Deus diz: vai para Sarepta. Elias, obediente, obedece e vai, né? Essa é uma característica muito forte, muito linda, de uma aplicação direta nas nossas vidas, obediência,
né? Ele obedece e vai. A viúva lhe sustentará. Mas como ela vai sustentar? Prestem atenção no tamanho do desafio. Como alguém que estava catando lenha para a última refeição com o filho e depois morrer, pode sustentar um terceiro que está chegando? Né? A fala dela foi muito direta. Eu estou catando 2 pedaços de pau para fazer um assadinho e eu vou comer com meu filho e nós morreremos. Mas a palavra era: sustente o profeta, o homem do Senhor. E a pergunta é como? Quer dizer, existe a obediência, mas não existiam os meios. Naturalmente, não existia como aquilo ser efetivado, ser operacionalmente acontecer. Mas Elias disse: não se preocupe. Elias diz à viúva: prepare a comida primeiro para mim e depois para você e seu filho. Olha que o desafio ainda é maior, né? O desafio é: não só prepare a comida, mas primeiro responda ou sirva Deus. Deus está na frente de você e do seu filho. Eu sou o homem do Senhor enviado. A prioridade sou eu. Primeiro prepare uma comida, primeiro me sirva. E depois você e o seu filho. Percebam que, diante das circunstâncias, do desafio, do momento que ela está vivendo, parece que a coisa só piora. Mas a característica da obediência e de fazer exatamente como está sendo mandado é algo muito forte, né? Muito determinante. E o que acontece? Deus faz uma promessa: não faltará nada até a chuva chegar. E olha que interessante, eu coloquei aqui e depois, né? Muitas vezes nós obedecemos a Deus achando que algo que vai ser feito é eterno. Mas a palavra de Deus é que não ia faltar nada até que a chuva chegasse. Quer dizer, a sua fé ainda será necessária, mesmo depois que a chuva chegar. Ele deu um prazo para a promessa ser validada, né? Até a chuva chegar. Continuando, né? Com a terceira parte. Ah, não, ainda tem mais uma aqui embaixo. E a promessa se cumpre, né? Como Deus disse, a promessa se cumpriu, como sempre foi e como sempre será, né? Porque as promessas de Deus não falham. Elas não são perdidas. Continuando, com a terceira parte da história agora, né? 1 Reis 17, de 17 a 24. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe, o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão horrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino, o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Vamos lá, aos tesouros escondidos, né? Algum tempo depois, o filho da viúva morre. E não foi devido à seca. Isso é uma questão emblemática, porque o povo estava morrendo
de fome e devido à seca. Mas ele morreu de uma doença, né? Isso é algo muito interessante e acontece conosco no dia de hoje. Olha que interessante. Nós estamos no meio de uma pandemia que milhares estão morrendo. E o nosso irmão Marquinho foi levado por um câncer, né? Então aí a gente vê uma soberania de Deus, em que a forma, o modelo, ele não é ditado por homens ou por pandemias, mas olha que interessante, essa viúva acreditava que a obediência dela e as ações dela no passado poderiam blindar ela de ter qualquer problema na casa dela. E a palavra é muito clara, né? Ela vai para o homem de Deus e pergunta: como assim? Eu fui obediente, como assim? Você entrou na minha vida e trouxe morte para minha casa? Elias ora e pede em favor do menino. Ele assume a responsabilidade de um homem enviado por Deus, a serviço de Deus. Ele sente a dor dessa mulher. Ele parece que já tinha alguma intimidade no sentido de conhecê-la, porque diz que ele levou o menino para o quarto onde ele morava, né? O quarto de cima. Então ele já era alguém de casa. Ele conhecia a história dela, né? Desde quando chegou na cidade. Então, ele sentiu essa dor. E ele orou pedindo em favor do menino. E Deus respondeu. A criança revive e Elias entrega o menino para sua mãe. E olha que interessante. Essa mulher não conheceu Elias agora, no momento da ressurreição do seu filho. Agora eu sei que és um homem de Deus e que realmente fala por meio do Senhor. Como assim? Ela já tinha visto o milagre lá atrás, né? Ela já tinha visto a multiplicação do azeite, a palavra que ele deu da promessa do Senhor. Ela já tinha visto o sobrenatural de Deus através da vida de Elias. E por que só agora, né? Ela veio reconhecer. Eu não vejo isso como um elogio a ela, eu vejo como uma advertência para nós. Nós não precisamos que aconteça algo que beneficie, né, a nossa vida, ou que faça alguma coisa segundo o nosso entendimento de felicidade ou alegria, para reconhecer que Deus está falando conosco através de pessoas. Mas olha só, ela só foi reconhecer a hora que o filho reviveu. Eu acho que isso é uma advertência grande para nós. Então, irmãos, a palavra de hoje, ela tem total coerência, ou total relação com o que nós vivemos nos nossos dias, né? Sobre a adversidade, sobre obediência. E para terminar, eu sempre gosto de deixar alguma coisa para a gente memorizar, né? Primeiro eu quero desafiar os irmãos a irem lá em 1 Reis 17 e lerem com calma, né? Escolha um tempo aí na sua casa, em silêncio, TV desligada, ninguém por perto, só você e Deus. Abra essa palavra, leia, peça para o Espírito revelar coisas que ainda estão dentro da palavra, né? Mas vamos memorizar juntos. Os momentos adversos são reais hoje e eles sempre existirão. Desde o primeiro momento, fica muito claro que Deus tinha um projeto e ele tinha o controle, ele tinha um plano. Ele tinha um plano na seca para exterminar o rei Acabe e para castigar um povo que tinha se tornado idólatra. Ele tinha um plano na vida de Elias, primeiro escondendo Elias para ser alimentado de maneira natural e sobrenatural. Depois ele tinha um plano para a vida de Elias na vida da viúva em Sarepta. Depois ele tinha um plano para essa casa da viúva. Então memorize isso. Momentos adversos são reais e sempre existirão. Deus está no controle e tem um plano que envolve a minha vida e a sua. Seja obediente. Seja obediente a Deus. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, seja fiel na administração da sua vida, do seu tempo, das suas coisas. Escute o que Deus tem te falado. Não barganhe com as suas necessidades. A palavra de Deus é a ordenança de Deus para a sua vida. Seja obediente integralmente.
creia, tão somente creia, que Ele é um Senhor soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Nossa boa ação e obediência não é a garantia de bons resultados conforme os padrões humanos. Isso é sua obrigação de filho. Ser bom nas suas ações, para quem é irmão de Jesus e filho de Deus Pai, é algo natural, é uma obrigação. Obediência faz parte de um caráter de um filho de Deus. Não é garantia de bons resultados conforme padrões humanos. A boa ação e a obediência é garantia de bom resultado pela transformação que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Reconheça a voz de Deus por meio de seus homens, sempre à luz da palavra dele. Né? Lembremos dos crentes de Bereia que escutavam, mas testavam a luz da palavra. Então reconheça a voz de Deus que está sendo falada para vocês. Meus irmãos, a palavra era breve, quero deixar com vocês, que Deus nos abençoe e que isso seja uma realidade na minha, na sua, na nossa vida, como família de Deus, como povo de Deus, como igreja, como corpo de Deus aqui em Goiânia e na terra. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Antes, Ezequiel, você me permite? Sim, fica à vontade, meu irmão. Eu acho o seguinte, eu acho interessante essa passagem da viúva, esse primeiro momento aí dela, que Elias aparece, fala de comida e fala o que deve fazer. Eu acho que a gente também pode ver uma advertência nesse momento. Quando nós estamos numa situação ruim, é fácil acatar qualquer pedido. Eu acho que, de repente, é por isso que lá na frente que ela fala. De repente, mesmo ela vê uma situação dela está tão ruim que não por ela enxergar o homem de Deus, mas alguém que trouxe qualquer boas novas para ela, ela acatou. E hoje a gente pode ver isso nos nossos dias. Hoje, muitas pessoas que estão numa situação ruim, qualquer vento de bênção ou de coisa melhor do que a situação que ela está hoje, ela pula para dentro. E muitas das vezes, essa viúva, ela teve a graça de ter ouvido quem era que devia ter ouvido. E lá na frente, Deus revela para ela e ela tem, aí sim, no meu ponto de vista, ela tem um ato de fé. Um ato assim, na hora que ela meio que confronta Elias nessa argumentação. E, então, eu vejo que é uma advertência para nós hoje. Para quem nós estamos dando ouvidos? Acho que é interessante nós pensarmos dessa forma também. E outra coisa, você comentou, falando do Velho Testamento, eu até comentei um pouco no culto quarta-feira. Eu entendo que o Velho Testamento, a única coisa que muda com a vinda de Cristo é a lente que você começa a enxergar, né? Eu entendo o Velho Testamento como princípios. Então, hoje, mandamentos de Deus. E para quê? Para que ele seja revelado através das suas vidas. Então, quando a gente olha lá as 613 mandamentos que existem no Velho Testamento, eu estou até lendo um livro sobre isso também, na hora que você começa a olhar, depois que o povo do Egito sai ali do Egito, o povo Israel sai do Egito, aí começam os mandamentos, e depois ele vem dando outras leis, vem falando que se um perder o boi tem que fazer isso, se é um boi do outro atacar, se ele fizer isso, se ele bater no escravo, ele tem que repor. O que eu entendo também como o Velho Testamento? É nós sendo a revelação de Cristo, de Deus. A partir do momento que, se nós entendemos que cada prejuízo que eu gero no meu irmão, eu tenho uma responsabilidade sobre ele, nós tiramos a necessidade de uma intervenção divina. Que esse irmão vai precisar intervir por Deus uma atitude. Porque nossa atitude de reparar um dano, inspirado por Deus, já foi essa gente. Então, se nós colocarmos em prática as formas que colocaram ali, nós seríamos menos mimados. Eu até dei o exemplo do Paulo, na época quando eu falei isso. Paulo, seus filhos, você quer seus filhos na maturidade, recorra a você a todo momento, ou você quer que ele com as próprias pernas a partir dos princípios que você ensinou? Então, se a gente aprender com esse tipo de atitude que você acabou de ler,
ser ministrado. E que os princípios envolvidos no Velho Testamento, apesar das histórias, às vezes a gente achar que não tem contexto, ou não tem relação com o que nós vivemos hoje, mas o porquê desses princípios, nós seríamos a revelação de Deus de tal forma que nós seríamos menos dependentes de todo momento pedir intervenção dele. Porque nós não seríamos extensão. Então, alguém vai precisar pedir por comida, porque os filhos dele já revelaram levar comida para o outro. Então, assim, o amor seria revelado através de nossas vidas de tal forma que Deus seria revelado através disso, e menos dependendo, nós teríamos de todo momento ter que pedir para Deus agir, porque Ele age através de nós. Então, assim, queria trazer, porque eu comentei, eu achei esse negócio que você comentou, do Velho Testamento, eu achei interessante. Então, assim, se nós entendemos nosso papel como filhos e como imagem que reflete a semelhança de Deus, nós seríamos menos dependentes de favores de forma mesquinha, não que nós deixaríamos de ser dependentes de Deus. Longe disso, eu não quero trazer algo como nós somos Deus, essas coisas, longe disso. Mas nós revelar tudo que nós poderíamos revelar, seria a glória de Deus. Amém. Agora, o Lucas, o perigo que... Até conheço você, né? Eu sei que você não está falando isso, mas o perigo nisso tudo que você falou é que a palavra nós, ela está muito forte. Se nós fizermos, se nós revelarmos, se nós assumirmos, e não é nós. Os princípios do Velho Testamento, eles continuam hoje do mesmo jeito. A forma mudou. Antes era com o nosso esforço. Agora é com o Espírito transformando o nosso ser. O Sermão do Monte ele é muito claro, porque Jesus fala assim, antes estava escrito, não matarás. Porém, eu vos digo, se odiar ao seu irmão é como se tivesse matado. Mas como eu não odeio o meu irmão? Com o Espírito Santo de Deus transformando, implantando a lei no meu coração, como está lá em Jeremias. Eis que farei nova aliança, não fundamentada no seu esforço ou na meritocracia, mas imprimirei minha lei no seu coração, ninguém precisará ensinar um ao outro, porque eu ensinarei através do meu Espírito. Vocês serão os meus filhos e eu serei o seu pai. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, o perigo nisso está só no nós, porque não é o meu esforço. Não é eu acordar de manhã e falar assim, eu tenho que ser o cara que vou amar o próximo. Não. Espírito Santo de Deus, continua essa obra no meu coração. E o Espírito Santo de Deus continuando essa obra no meu coração, ele vai me fazer cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com Jesus, não tem jeito de eu não ter compaixão, de eu não amar o próximo, de eu não fazer boas obras, de eu não ser mimado. Então, o perigo está no nós. O perigo está na fala, nos colocando como centro. Mas eu entendo que você não quis dizer isso, porque eu te conheço. Agora, muito legal essa parte que você disse da viúva, né? Porque a necessidade, de certo modo, tornou ela cega. Então, o que você falou tem total coerência, graças a Deus, né? Muito bom, meus irmãos, muito bom. Ezequiel, a palavra está contigo, meu irmão. Amém, graças a Deus. Mais algum irmão ou irmã gostaria de estar... A gente tem um tempinho ainda, né? A gente tem um tempinho ainda, se algum dos irmãos querem. É nessa sinergia de entendimentos que o Senhor revela para nós, né? Amém, claro, é nisso mesmo. Deus vai falando, né? Porque enquanto a palavra está sendo pregada, Deus está falando com todos nós, né? Individualmente. Verdade. Mais algum irmão, irmã? Gostaria de comentar a palavra, ao abrir o coração, falar o que, né? Gostaria de compartilhar algo, um pedido de oração. Então, vamos para os pedidos de oração. Nós aqui temos pedido, hoje nós ficamos sabendo aqui do tio da Sara, que está com Covid, foi hospitalizada ali na Bahia, e uma tia que está com
suspeita, leve, mas está com suspeita. Então, está orando aí para Deus estar se revelando, né? São cristãos, já tementes a Deus, que eles possam ter o sobrenatural aí. Lucas, você tem alguma notícia sobre a Ana Paula, as crianças, alguma coisa sobre a casa do Marquinho? Não, assim, eu fui no enterro, né? Com a Ana Paula, tudo. Eu cheguei lá, acho que foi o questão Marcão, ou Paulo Júnior, que o pessoal comentou, que assim, só deu uma palavra assim que confronta um pouco, né? Que agora chegou o momento de nós ajudarmos os órfãos e as viúvas. Então, assim, e a gente praticar esse mandamento. Então, assim, eu tenho certeza, que numa situação, por ser um cara tão querido, o Marquinhos, a família ali, a família do Noel, né, o pai da Ana Paula, são muito queridos, tem muita gente de vocês, com certeza, eu acredito que eles não passarão dificuldades agora iniciais. De repente, como o nosso coração tende a esquecer tudo que é essas coisas, mais para frente ela pode até sofrer. Mas agora, no início, eu acho que eles estão bem assistidos. Coloquei nossa casa à disposição deles. Mas qualquer coisa a gente vai falando aí. Amém. Vamos estar orando, então, pelos tios da Sara, né? Quero também colocar a vida, eu estou com um sobrinho também que está se recuperando, ele, policial também, ele foi acometido com Covid, está recuperando em casa, está isolado. E tem meu cunhado Jerônimo também, eu peço oração por ele, está acamado há mais de 3 anos já. Assim, que Deus cumpra os propósitos dele, né, queridos? Assim, a gente com aperto no coração, nessa situação aí do irmão Marquinhos, né? A gente fica com o coração apertado, porque nós somos matéria ainda, né? Nós assim, temos nossos sentimentos e tudo, né? E a gente fica consternado, né, com as partidas, né? Hoje mesmo, um outro policial faleceu em razão do Covid, né? Acabei de receber notícia aqui, não era meu conhecido, mas já trabalhamos na mesma unidade e tal. Então, assim, muitas pessoas, né, enlutadas, o Brasil passa por esse momento crítico, né? O mundo inteiro, né, mas parece que nós estamos no ranking negativo aí de segundo, né? Um ranking negativo de segundo, maior quantidade de óbitos do mundo, né? Então, assim, vamos estar orando nesse final aí. Pode ser o irmão Paulo fazer essa oração por nós, Paulo? Gente, aproveitar que eu estou falando muito hoje, não, Ezequiel, antes do Paulo pode falar continuar, aí. Lucas. E aí, isso foi uma testemunha aí com uma pessoa que é da área, né? E que passou por momentos, marido, irmã, pai, um alerta. Eu, sinceramente, o sentimento que eu tenho é que essa doença, Covid, ela está muito controlada em relação ao tratamento. Mas é extremamente importante ser tratado no estágio inicial. Então, não vamos para bobeira ou achar, não, depois eu vejo, só uma coisinha. As pessoas que eu tenho ouvido, pessoas queridas que têm falecido pelo Covid, é porque tem esperado. Não, é só uma febre. Não, eu só tô com muito cansaço, 3 dias de febre. Mãe, quando a senhora é Covid, você quer mais sintoma de Covid do que isso? Eu não consigo respirar, tem 3 dias e com febre 3 dias. Então, assim, vamos alertar por nossa responsabilidade também. Então, assim, nós cremos no Deus, mas também nós não temos o que fazer também, né? Então, sentiu alguns sintomas, família, leva para o hospital, vai para o hospital, não vamos esperar piorar. Bom dia, está me ouvindo?
Tá? Então, eu gostaria de pedir oração pela Andréia, que está a mãezinha de gêmeos. Ela, o esposo dela, está com Covid. E hoje de manhã ela passou muito mal, mandou uma mensagem para mim que estava indo para o hospital. Ela já está no 7º mês de gestação. Então, assim, é bem preocupante mesmo. Eu gostaria que orasse por ela, pelo esposo dela, né? Porque a situação financeira deles também é muito difícil, depende do SUS. Então, assim, vamos estar orando e crendo que Deus vai estar ajudando ela nesse tratamento agora da Covid e fortalecendo, porque é uma gestação de risco também, né? Então, é isso. Eu agradeço muito as doações que vocês todos se predispôs a ajudar, né? Está sendo de grande ajuda mesmo, as roupinhas, tudo, né? O Lucas, todos vocês, a Francis, né? Gisele, todos vocês que ajudaram. Ela é bem cuidadosa com as coisinhas das crianças. E, assim, ela ficou muito feliz, pediu para agradecer. E agora eu peço também as orações, né? Para Deus estar fortalecendo e ajudando eles. Queria pedir também oração pelo meu cunhado, pelo Flávio. A gente está passando um processo, assim, complicado com ele em relação aos rins, né? Está funcionando 30%. E vai ter que fazer uma cirurgia para tirar um cisto no rim, é uma cirurgia bem delicada para não prejudicar o rim, para poder continuar fazendo a filtração. Então, a gente está nesse processo, realmente são dias difíceis, mas são dias que Deus tem nos sustentado, nos fortalecido, né? Então, é isso. Oração pelo Flávio, pela Andréia, mas a família. E para todos que estiver precisando, que nós possamos ter nosso tempo de busca de Deus e estar colocando essas situações, essas vidas que a gente ama também, em todas as vidas na presença de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Amém, Paulo. Ok. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e que não saia da nossa mente, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nossa família está de luto pela partida do Marquinhos, mas ao mesmo tempo alegre porque o Senhor os recebeu nos braços. Então, dê esse entendimento para cada um de nós e que possamos ser fortalecidos, Pai, no consolo do Teu Espírito Santo, Pai, a cada dia, a cada momento, nessa caminhada, nessa jornada, que nesse momento, Pai, o mundo passa por esse momento de pandemia, um momento novo de desafio, de desconhecimento e de interferência, Pai, de todos os lados, Pai, achando que um tratamento é melhor, o outro é pior, o outro é assim, o outro assado, e entra até política no meio. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, ao sentir alguma coisa, possamos assumir a responsabilidade de procurar realmente o tratamento e de encontrar a cura, Pai, antes que chegue no hospital. Então, dê-nos essa consciência, dê-nos esse entendimento, dê-nos essa luz, Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos de oração colocado aqui nesse momento, Pai. São vários nomes, são várias pessoas, são várias famílias envolvidas. E nós queremos pedir, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre cada um. Visita, Pai, cada um destes, nesse momento de desafio, e que o amor da Tua palavra possa realmente, ó Pai, dar segurança, Pai, a cada um desses, Pai, na enfermidade, nesse momento de dificuldade, nesse momento de incerteza. E que, de novo, Pai, cada um também possa entender, Pai, o Senhor está no controle de toda a situação. Nós lembramos, Pai, da passagem onde ele diz, passemos para outra margem, Pai. E ali veio um temporal. E os discípulos precisaram acordá-lo, Pai, para poder acalmar a tempestade. Então, quando ele diz, passamos para outra margem, nós temos que ter a certeza que chegaremos do outro lado, com ele.
ou Ele conosco. Então, Pai, nos ajude a dar esse entendimento, abençoe todas as famílias da terra, para que venha... O Brasil realmente é um país que hoje apresenta um número muito elevado de mortes, mas em contrapartida, é um país também que recuperou muita gente. Tem muita gente recuperada, muita gente que foi salva dessa doença, e que esses salvos também possam reconhecer o poder do Senhor nas suas vidas, para ele venha render aos seus pés. Então, eu penso que é um momento de reflexão, um momento de pandemia, mas que possamos refletir, Pai, quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor tem sido bom para cada um de nós, para cada família na face da terra, e que possamos ter esse entendimento, Pai, em nossa mente, e que possamos, até mesmo através desse momento complicado, usar essa semente, Pai, do Senhor, Pai, na vida de cada um, daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, para orar, para interceder, para pedir pelas autoridades, pelas pessoas que estão doentes, para que encontre o melhor caminho, para que encontre a melhor maneira, e que o Espírito Santo do Senhor esteja realmente conosco, Pai, em termos de orientação, em termos de consolo, em termos de direção, em termos de caminho, Pai. Eu oro, Pai, agradecido pela vida de cada um da nossa família, pela família Sal da Terra, pelos povos espalhados pelo mundo, Pai, que hoje sofrem com essa pandemia. E peço que a mão do Senhor seja estendida a cada um de nós. Pai, muito obrigado pela essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, apesar de virtualmente, com saudade de cada irmão, daquele abraço gostoso, Pai, que tínhamos no café da manhã, das crianças, de todos ali, ó Pai. Então, que venha logo uma vacina, que venha logo uma forma, Pai, de podermos nos encontrar novamente com tanta alegria, com tanto gosto. E que o amor do Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, Pai, esteja conosco, Pai, desde o princípio da semana. Que nós façamos uma semana de primeira, não começando na segunda, mas agradecidos por hoje, Pai, que o Espírito Santo reine sobre nossas vidas. Nós agradecemos e oramos, ó Pai, humildemente, em nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Os avisos, é terça, né? Pode passar para nós, por favor, os avisos. Eu quero aproveitar aqui e testemunhar que a vida do Leandro, né? O Leandro Matos, né? Que estava, a gente chorou por ele, né? Deus tem feito uma obra na vida dele. Ele ficou 57 dias na UTI, irmãos. 57 dias na UTI, entubado, né? E, graças a Deus, ele já saiu da UTI, está internado ainda em acompanhamento, né? Amém. Wellington, com você. Muito bom, graças a Deus. A gente vê resposta de oração, né? E como você disse, ele é irmão, né? Pastor também, então, bênção de Deus, que isso vire um testemunho grande através da boca e da vida dele, né? Terça-feira nós temos o encontro dos homens, né? Eu estou ausente nessas semanas porque estou fazendo um curso no CREA, todos os dias à noite, mas teremos o encontro dos homens na terça-feira, que está os cuidados do Lázaro. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto normalmente, para conversar mais sobre essa palavra, e quem comanda ele é o Carlinhos da Tati. E acho que é isso. Alguém mais lembra de algum recado? Queremos convidar as irmãs para participar na quarta-feira, porque tem sido 2 cultos de homens. 2 encontros de homens. Então, assim, a gente sente a ausência, gostaríamos que elas participassem, porque é importantíssima a fala, né, o entendimento delas, assim, para nos ajudar também nessa jornada, entendeu? Então, a gente tem sentido que tem que acontecer 2 encontros de homens. Então, sei lá, se for preciso que os homens fiquem com as crianças para liberar as quartas-feiras para elas, vamos abrir o coração, meus irmãos. É isso aí. Amém. É só a Rosa, né, que está em todas com a gente, mas faltou no último, então a gente... Mas é isso aí, meus irmãos. E alguma coisa mais? Não? Boa semana. Deus os abençoe. O nosso culto continua. E vamos falando e até mais.
Tchau, todo mundo. Fique com Deus. Boa semana. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.